Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este é o Mangá ao Quadrado. Estamos aqui, Estranho, no... Estamos no 61º Mangá ao Quadrado, que número mais sem graça, né? Não tem problema, 61, estamos aqui. Essa semana a gente vai falar sobre adaptações nos mangás. Mangás adaptados. O que os mangás podem trazer de outras mídias para eles, como os mangás e outras mídias também, a gente vai falar sobre geral, abordam abordagens, coisas que vêm de outras mídias, como tudo isso funciona, um monte de coisa. Adaptações. Vamos falar de adaptações, né? Um tema bem amplão. Justo. Para começar, aliás, você tem um post seu muito bom, eu dei uma relida nele. Na época, acho que eu não tinha a mesma mentalidade que eu tinha quando eu li dessa vez. É muito interessante. E nem eu tinha essa mentalidade que eu tenho agora, e eu olhei e falei, até que tá bom esse texto. Tá. Porque quando você falou desse tema, eu falei, eu tenho um post, mas eu não lembro o que eu abordei exatamente no post. E eu já fui bolando algumas coisas na cabeça. Aí eu li o post e tava tudo lá já. Várias coisas que eu anotei aqui, estavam no post. Muito bom. Então leiam lá, porque tem uma abordagem. A gente vai abordar mais coisa, imagino, mas lá tem vários pontos interessantes pra pontuar também. Uma das primeiras coisas que você pontua lá, eu acho que é interessante a gente estar aqui de começo também, que é a razão de adaptações existirem. Para adaptações existirem, você teoricamente teriam dois motivos para elas existirem. Ou um autor tem algum valor artístico com aquilo, né? Ele acha que a mídia que ele está trabalhando agora pode trazer algo além da mídia na qual a obra foi trabalhada, né? Ou além ou diferente, né? Uma visão diferente, ou mesmo para popularizar, de repente é uma mídia que chama mais atenção, né? Por exemplo, cinema em comparação a livro, alguma coisa do tipo. Ou o outro lado um pouco mais negativo, que é por razões comerciais, né? Não sei, nos mangás eu não sei se eu vejo tanto isso em relação a adaptações, acho que eu vejo bastante, mas talvez nem tanto, mas eu acho que quanto mais cara a mídia é produzida, né? Quanto mais cara a adaptação da mídia, mais fácil você vê isso, né? Porque o que sai de adaptação de sei lá o que coisa no cinema hoje em dia, não tem histórias originais passando no cinema mais, não existe isso. Não, exatamente. Tem alguns dos grandes blockbusters desse último ano, por exemplo, a maioria é adaptação. Roteiro original normalmente não faz tanto sucesso assim. Sabe, tipo, Pacific Rim, que é uma história super legal, mas não é adaptação de nada, não foi bem nas bilheterias americanas. Também eu não pensei tanto nesse lado pro sucesso. Você acha que não rola mais criar histórias originais pra cinema? Será? Não, deve rolar, mas eu acho que pra blockbusters, os caras estão... Acho que se tiver que escolher entre isso, ou escolher adaptar um livro adolescente cópia de Harry Potter, eles vão fazer o livro adolescente cópia de Harry Potter. É porque acho que também, se você resolve trazer uma história original como blockbuster, né? A insegurança dos investidores deve ser tão grande que deve surgir um monte de dedo ali no meio para que o filme faça sucesso, né? Até porque a adaptação, por si só, ela já tem um público. Por menor que seja, já tem um público garantido, enquanto uma história original ela tem que conquistar. E essa conquista que é a parte complicada, pelo menos para esse tipo de público específico, né? Que é desses blockbusters. Porque tem que apelar para um público muito variado, né? Se a mídia é muito mais cara. Que você comentou sobre não ver tanto no mangá, eu vejo principalmente com anime, né? A adaptação de anime para mangá. Eu acho que a parte monetária da adaptação para mangá tá majoritariamente no caminho anime e mangá. Com certeza. Que é sempre aquele mangá que vem um pouco depois do anime, o anime fez sucesso, e aí o mangá é igualzinho ao anime, só com menos coisa. Só o caso mais comum, que eu acho que lança os dois juntos, né? E o mangá acaba servindo mais como propaganda mesmo, né? Não tem nenhum outro grande motivo além disso, né? Propaganda, mais um itemzinho pra ser vendido, junto com os DVDs. Apesar de que
acho que tem casos de que... Acho que nenhuma obra, na verdade, é só valor artístico. Nenhuma obra não, nenhuma adaptação é só valor artístico ou só valor comercial. Acho que a maioria das adaptações tem os dois lados. Que nem acho que o Evangelion, o mangá, saiu junto com o anime, obviamente pra servir como marketing, mas criou uma história própria, uns conceitos próprios, tem bastante valor artístico nessa obra também, né? Sim, porque o autor que tá trabalhando nela, de uma forma ou de outra, ele tá fazendo uma produção artística, né? Então... ele tá ganhando dinheiro como ele ganharia o dinheiro dele fazendo uma obra original. Só que às vezes ele ganha mais dinheiro fazendo essa obra, então, né, ele tem mais comodidade para trabalhar em cima disso. Mas exatamente, sempre há a parte artística, mesmo que ela tenha sido feita unicamente para ser vendida, ainda assim ela é uma obra de arte, né? É uma obra de arte. Alguém tá desenhando aquilo, né? Alguém tá adaptando aquilo, com certeza. Mas eu acho que aí a pergunta principal para a parte da adaptação artística, né, pela motivação artística, eu acho que é a pergunta que muito se faz e que é difícil chegar a uma conclusão, que é, precisa? Por que a gente vai contar a mesma história em outro lugar? Não é nem uma história parecida, sabe? Tipo, não é Fairy Tail e One Piece. Tipo, não é uma estrutura parecida. É a mesma história, os mesmos personagens, a mesma história, só vai mudar a mídia. Quando é uma cópia-cola, assim, né? Quando não é uma adaptação que o cara tenta trazer alguma coisa nova, né? Alguma outra visão sobre o negócio. Mesmo que for, mas normalmente essa justificativa, né? Na verdade. É pontual, né? Tipo, essas danças. Raramente, tipo, o cara faz uma adaptação tomando uma liberdade totalmente diferente com a obra. Normalmente são coisas bem pontuais, né? Então basicamente é a mesma história. Então por que você acha que... Por que fazer se é a mesma história? Tem motivo? De fato, acho que quando é de anime pra mangá é um pouco difícil, né, a gente chegar a alguma motivação, porque o anime é meio que o mangá animado, né, e quando volta parece que você só tá dando um passo pra trás, né, você só tá pegando o storyboard do anime e, tipo, passando pro mangá e só, mais nada, né. Passa a impressão que é uma mídia mais pobre, né, o mangá, né. Nossa... Bem falado. Por isso que tanta gente pede anime de mangá, né? Porque o pessoal acha que acaba sendo uma mídia mais pobre. O que a gente sabe que não é o caso, mas... É exatamente o oposto, né? Acho que sim. Cara... É o oposto. Mangás são superiores. Mas de qualquer jeito, não, né? Adaptações têm justificativas, né? As pessoas devem fazer adaptações. Não devem fazer adaptações. As pessoas têm motivos pra fazer adaptações, né? Por exemplo. Trazer um ar novo pro negócio. Um exemplo muito... que eu acabei pensando e eu pensei, nossa, é muito verdade isso, é Kokou no Hito, que é baseado numa novel, né? Eu nunca li a novel, mas mesmo sem nunca ter lido a novel de Kokou no Hito, não sei se é um livro, na verdade, eu sei que o autor foi brilhante, porque não tem o que fazer o que o cara fez num livro, né? Totalmente. Eu acho que é bem diferente. Eu acho que até talvez possa sair da linha de adaptação e vai... Não é uma adaptação, mas tipo, muda tudo, né? Eu acho que é baseado. Baseado é mais longe do que adaptado de. Não, eu acho que é adaptado. É porque a gente não leu, né? Esse na verdade, é um grande problema, na verdade, quando a gente trata do assunto em mangás. Porque a gente fala, foi adaptado disso, mas ninguém leu isso, né? Tipo... A gente tem mais visão quando é alguma novel, livro que a gente tem acesso, ou filme, acho que é o que a gente tem mais contato. Mas o que eu acho que é complicado, que fica com essa impressão, fica difícil, né, argumentar, é que, por exemplo, a adaptação de um mangá que vendeu um livro. Você tá pegando uma linguagem que é a linguagem literária, que é totalmente palavras, utilização de palavras, e tá migrando para uma linguagem que possui a utilização de imagens além do texto, né, que é o quadrinho. E parece que essa distância quadrinho-livro, ela tem uma quantidade de modificações relevantes, né, como por exemplo a adição de uma forma física para os personagens, por exemplo, né, coisa que o livro não tem, que não tem do anime pro mangá. Por isso que talvez a gente tenha essa impressão de que adaptações de livros costumam ser mais interessantes do que adaptações de mangá, de anime. Porque você já tem o visual ali, então a comparação ela fica muito mais fácil de você olhar um e falar, mas esse aqui fez de tal jeito, esse aqui fez de outro jeito. No caso do animes é realmente isso, né? Acaba sendo mais um retrocesso. Você leu Náusica, não leu? Li não tudo, mas li um pouco. E viu o anime? Vi o filme. Viu o filme? E o que você acha em comparação dos dois? Esse é um caso que eu queria saber, porque muita gente fala bem dos dois, né? Então, são bem diferentes.
diferentes em vários aspectos, né? Mas eu acho que o que diferencia mais é que o mangá ele é mais detalhado do que o anime. Tem mais história, né? Tem mais conteúdo, principalmente porque ele tem maior liberdade pra trabalhar tudo, né? O filme ele tem que ser num formato comercial de 1-2 horas. Enquanto o mangá ele estendeu por 6 volumes e não são quadros gigantes, né? Não é tipo 6 volumes de Bleach, são 6 volumes com quadros bem trabalhados. É um caso interessante isso, porque ele tá usando do proveito da mídia, que não é essencialmente da mídia, mas é como ela funciona, né? Você essencialmente tem mais liberdade pra criar mangás, por ser mais barato, né? Exato, e é essa a causa que eu defendo do porquê de se fazer adaptação, que é você utilizar-se da linguagem para qual você está indo, utilizar de alguma coisa da linguagem para qual você está indo que não tinha na linguagem anterior. Nem que seja esse recurso, né, de ter mais liberdade pra fazer o que você quer, né? Exatamente. É como a mídia funciona. E eu acho que é aí que acabam pecando muitas adaptações, que não, principalmente a adaptação de anime pra mangá, que acabam não percebendo, pra justificar a adaptação, você tem que trazer essa coisa a mais, né, do quadrinho. E aí muitas vezes a gente pega umas coisas que são, sei lá, são print screens do anime que estão transformadas em páginas. Concordo. É muito triste você pegar uma adaptação. Por exemplo, eu tinha comprado aquele Eureka 7 que saiu no Brasil. Quem viu o anime achou o mangá legal. Mas eu que nunca tinha visto o anime, não entendi nada. Não fazia sentido pra mim. E foi uma adaptação que necessitava do original pra entender. Então, eu acho que a ideia é que não era. Mas foi construído de uma forma tão, eu acho, né, tô julgando, tão comercial, sabe, tão feito só pra ter um mangá, que eles não se preocuparam em fazer uma história de mangá interessante. Eles se preocuparam em fazer uma versão mangá do anime interessante. E realmente, nesse caso de anime pra mangá, é mais complicado mesmo. Porque a única coisa que sobra pro cara pra mexer é na história mesmo, né? E é complicado mexer na história. Porque é o que você falou, quando passa de livro pra mangá, você costuma ter só coisa a adicionar pra obra, né? Seja cenário, forma física de personagem e tal, mas quando você passa de anime pro mangá, é meio que você estivesse retirando coisas, né? E a ideia é retirar com qualidade, melhorando a obra, né? É retirar os elementos que são intrínsecos do anime, que é a cor, a movimentação, a trilha sonora, e adicionar elementos que são típicos do quadrinho, sabe? Porque é uma coisa que a gente até tem que voltar um dia pra falar, porque muita coisa mudou desde que a gente gravou o terceiro programa, que foi sobre se o mangá é arte, que é discutindo sobre a gente precisa discutir mais sobre a linguagem do mangá, mas o quadrinho, de uma forma geral, ele não é simplesmente frames de um filme. Ele é uma linguagem própria, é uma coisa diferente. Ele não é um print, não é uma foto com um balão de fala, sabe? O storyboard de um anime não é o mangá. Exatamente. A linguagem, a transição, a composição de quadro, qual é a forma que é utilizada na composição dos personagens, tudo isso são coisas que são intrínsecas do mangá, que não são tão relacionadas assim às outras mídias, sabe? A falha ao perceber isso é o que torna muitos mangás medíocres como adaptação. Em tentar trazer algum tipo de exposição de quadro diferente pro negócio, né? Exposições de quadros que combinem com a obra, ou justamente aquilo que a gente falou, modificar a história aproveitando essa mídia mais barata que você tem, né? Exatamente. Quem sabe fazer a história que você queria desde o começo, não sei. Ou mesmo, uma coisa que também sinto falta em adaptações de anime, e eu já vi em adaptações de livros, que eu acho até mais interessante, que é você dar uma modificada na história de uma forma até autoral, sabe? Tipo, por exemplo, Battle Royale, não sei se você leu o livro ou leu o mangá. Não leu o livro, nem leu o mangá. Não, eu li o mangá. Tem muitas liberdades artísticas que o autor do mangá tomou, que o autor do livro até achou mais legal, sabe? Porque tinha aquelas entrevistas no final, né? Eu lembro que o autor do livro achava legal que o cara conseguia explorar todos os personagens tão a fundo, né? Exatamente, porque no espaço de um livro, não dava pra ele desenvolver tipo flashbacks rápidos. Não existe flashback rápido em livro, sabe? Tipo, não dá pra você fazer um parágrafo que é um flashback, mas no mangá você consegue, com 3 quadrinhos, fazer um mini flashback que explica muita coisa, sabe? Uma exposição bem grande até, né? Uma exposição muito grande de informação. Então o autor, ele tomou essa liberdade
e só acrescentou a obra, sabe? Só fez crescer um monte de personagem que no livro são apagados, no mangá eles têm uma personalidade. Um caso que eu acho interessante também é... Mesmo caso do autor dar um toque autoral no negócio é NHK, que é uma light novel, teve anime. Aparentemente o mangá foi escrito pela própria pessoa que escreveu a light novel, né? Mas a arte, obviamente, foi feita por outra pessoa. E pelo menos comparando com o anime, eu não li a light novel, o mangá tem um ar muito próprio, porque a arte do autor é muito característica, ele tem uns quadros bem característicos também, bem retangulares, e ficou... NHK eu sinto que é uma obra bem autoral mesmo, até mais do desenhista do que da autora propriamente dita. É isso que é interessante, né? Quando você consegue até analisar como obras diferentes, né? Tipo, o anime, o mangá e o novel são 3 coisas diferentes, e você devia realmente analisar diferentes. Não fazer essa relação direta de uma adaptação disso e vai estar sempre vinculado ao anterior, sabe? A ideia justamente é que a adaptação, eu acho que o mais importante de uma adaptação também é que ela funciona sozinha. Você não precisar ter conhecimento prévio para você poder aproveitar a obra. Que nem o caso do Eureka 7 que você comentou, né? Que é o caso do Eureka 7, que é o caso de muitas adaptações para mangá, né? Eu não sei, é um pouco complicado pra mim essa questão de a obra ter que funcionar sozinha, né? Eu acho que qualquer pessoa concorda com isso, né? Uma obra tem que funcionar sozinha, você não vai ler o mangá porque você leu a novel, né? Você quer ler o mangá porque você quer ler o mangá. Sim. Mas eu acho que uma adaptação tem que funcionar sozinha, mas ela não existe sozinha. Certo. É isso que eu sinto, pelo menos. Que nem se eu vou ver o filme do Wolverine, e eu conheço várias dos quadrinhos, eu conheço a história do personagem, eu vou sair do filme com a sensação, esse filme foi bom ou foi ruim. Mas eu também vou pensar em tudo o que eu conheço do personagem, e eu vou julgar a partir do potencial que eu conheço da obra. Então, esse é um ponto complicado mesmo, porque por mais que a gente queira falar que essa obra tem que funcionar sozinha, eu acho que a forma mais complicada de você julgar uma adaptação é você conhecendo a obra original. Se você não conhece, obviamente é fácil, né? Você é só julgar o negócio. Exatamente. Por isso que é muito fácil as pessoas falarem, não, mas eu estou jogando só o livro e aí reclama, tipo, por exemplo, sei lá, Senhor dos Anéis. Alguém fala alguma coisa do filme e a pessoa fala, mas no livro explica isso de tal jeito. Fala, não, mas eu estou julgando o filme. Sabe? Mas você que tem uma experiência do livro, você não tem, você nunca mais vai ter como jogar só o filme, sabe? Nunca mais, tá dentro de você aquilo. E talvez seja interessante, e eu acho que é o mínimo de trabalho que a adaptação tem que ter, que é você fazer de tal forma coisas que pareçam incompletas numa mídia, por exemplo, Senhor dos Anéis. Suponha que tem uma passagem lá que não fica muito claro o que acontece, mas não atrapalha o filme. Mas sabe, ele dá aquela motivação pra você ir atrás da outra mídia. Sabe? Entendi. Tipo, ser uma modificação que faça uma mídia complementar a outra, talvez, não sei. É complicado isso. É, né? Bem complicado, na verdade. Esse negócio de julgar em comparação com o original. Porque acho que hoje em dia tem muito esse pensamento de que as obras são atemporais, não tem autores, né? Uma obra, assim que ela surge, ela é independente de qualquer aspecto, né? E eu acho que, logicamente, isso faz muito sentido, mas... É difícil. Não é assim que funciona na prática. Eu não sei. Nada vem sem contexto. Sabe? É muito complicado. A gente sempre fala isso, né? Que é tipo, tenta avaliar sem qualquer pré-julgamento por algum outro motivo, que não seja a própria obra. Mas é difícil, é algo difícil de se exercitar. Ainda mais quando você tem uma outra obra que é tipo igual em outra mídia. Exatamente, né? Sabendo que é uma adaptação, né? É complicado isso. Eu não sei se eu consigo chegar a alguma conclusão. Eu acho que é interessante quando você vê uma adaptação fazer as duas análises justamente, né? Eu acho que eu exerço esse raciocínio. Eu termino de ver e penso, independentemente do original, foi assim. Mas, tinha o potencial de fazer isso aqui, poxa, porque fez isso aqui
aqui, né? Não sei. Você acha que é válido essas pequenas modificações na adaptação pra você acrescentar algo de alguma forma que você queira na obra? Como assim? Então, porque, por exemplo, de um livro pra um mangá. O mangá Shiki, que é do mesmo autor de Hoshin Eng. Aham. O autor, ele simplesmente no mangá, e aí depois o anime acabou adaptando a versão do mangá e não a versão do livro, no mangá ele simplesmente mudou uma coisa, tipo, crucial, sabe? Tipo, um personagem que morria, ele deixou de morrer. Ok. E da mesma forma teve em True Blood. True Blood é a série de televisão que todo mundo odeia. Sim. Minha namorada gosta e eu assisti a primeira temporada. E no final da primeira temporada era pra um personagem ter morrido. Mas ele era tão popular na série que eles deixaram ele vivo, embora no livro ele tivesse morrido. Entendi. Você acha que esse tipo de mudança, nesse caso comercial, né, a gente tá pensando, mas no caso de Shiki é mais artístico, talvez, né? O autor ele deve ter visto algum potencial em deixar aquele personagem vivo. Você acha que é interessante esse tipo de modificação que acaba mexendo no core da obra, sabe? Tipo, não é uma coisa, uma modificação de linguagem, uma modificação de ângulo, Entendi. É uma modificação da essência da obra, de alguma forma. Eu acho que é válido, porque a pessoa tá fazendo... Eu ia falar que eu acho que é válido porque a pessoa tá fazendo a obra própria. Mas então... Mas então por que roubou o nome da outra obra, então, né? É a parte mais complicada, essa pergunta se estende para a pergunta: dá para ser autoral adaptando? Dá, mas será que é justo, né? Porque pergunta difícil, cara. Pergunta difícil essa. Eu acho um pouco sacana, né? Porque você meio que tá enganando um pouco os leitores. Eu não sei. Porque se você queria fazer a sua obra desde o começo, é porque você não fez ela, né? Mas se ele queria recontar alguma coisa de um mundo já existente, né? É essa validade artística que é tão difícil de julgar, porque a gente que acaba sendo mais fã de mídia, como por exemplo de mangá, a gente acaba tendo esse apreço pelo autor, né, pela figura de um autor, de uma pessoa que compõe a obra. E aí quando vem alguém e pega aquilo que a pessoa compôs, mesmo que seja com a autorização dela, mas pega aquilo que ela compôs e muda, você fala, porra, cara, quem que você pensa que você é pra pegar a obra do cara que eu gosto e mudar? O pessoal de HQs não tem esse problema, né? O pessoal de HQ eles são desapegados, né? No caso das comics americanas, né? Não HQ, as comics de grande circulação americana, né? Porque eles já são desapegados porque qualquer um faz qualquer coisa com qualquer personagem. Já no quadrinho já é assim e no filme foda-se. Mas no caso de uma obra mais fechada é mais complicado, né, cara? O Peter Jackson fez algumas adaptações em Senhor dos Anéis, em O Hobbit, que até hoje tem uns fãs mais fervorosos que não aceitam, cara. Mesmo que tenham sido importantes pra linguagem nova, mudou, cara. Você mexeu na coisa do que o cara tinha feito antes. Uma adaptação propriamente dita, mas é um caso parecido que eu pensei agora de novo em Cocô no Hito. Pondo que eu não sei se é verdade ou não, mas dizem que o autor mudou durante a história, né? Ouvi essa lenda também, que o desenhista passou a escrever também. E é quase que como se, tipo, ele tivesse pegado a história desde o começo e aí, a partir daquele ponto, feito o que queria? Tá pegando a ideia? Sim, mas mais ou menos porque não tinha nada, né? Ele continuou algo que tava inacabado. O que é uma coisa complicada também, né? Porque tem gente aí que anunciaram aí que vão fazer novos livros da Agatha Christie com os personagens com o Poirot, Hercule Poirot, e eu tô puto já também. Sim, bom, tudo bem. Mas eu acho que esse acaba entrando num caso diferente, que é justamente dar prosseguimento a alguma coisa. Mas eu acho que pegar algo que já tá fechado e modificar, eu não tenho uma resposta pra isso, sabe? Tipo, se é válido ou não. É muito complicado, cara. É uma discussão muito complexa, porque o cara, ele deixou você fazer. Então qual que é o problema dele fazer? Mas ao mesmo tempo, a gente como fã, a gente se sente meio, puta, né? Até meio que traído, né? Poxa, porque... Sabe quando você faz aquele slide legal pra apresentar no trabalho, o cara vai lá e muda umas imagens, muda um texto. Você não fica meio puto? Não, porque no meu trabalho não tem muitos slides pra eu apresentar. Não, quando você fazia faculdade, ensino médio, esse tipo de coisa. É complicado. Eu não sei. O tempo já também tá correndo. Você não quer concluir nada? Nossa, esse aí a gente não concluiu nada, né? Não, a gente falou um monte de coisa e não chegou a nada. A gente concluiu que muitas adaptações de anime pra mangá é uma bosta. E a gente chegou a algumas conclusões de alguns motivos, mas só isso.
Mas eu acho que o tema adaptação não se encerra, porque a gente não concluiu nada. Eu acho que ainda dá pra abordar algumas coisas talvez mais pra frente. Mas acho que até aqui a mini conclusão que a gente chega é que é complicado. É complicado. Everything's okay. Yeah, everything's okay. Everything's okay. Sends back all your invitations. Leitura de e-mails do Mangá ao Quadrado de número 60, que é um mangá enquadrado de Anara Sumanara. Exatamente, um manhwa enquadrado para ser mais técnico ou uma webtoon enquadrada. Tudo isso aí. Tudo ao mesmo tempo. Qual é o e-mail do Mangá ao Quadrado, estranho? O e-mail do Mangá ao Quadrado é o mangaauquadrado@gmail.com. Mangá ao quadrado por extenso, né? Não tem ponto, não tem separação, não tem 2, né? Não coloque um 2 no e-mail, porque nem tá errado. Símbolo de ao quadrado. Exatamente, e para esse e-mail você pode enviar suas críticas, seus comentários sobre os nossos comentários de algum tema, ou pode também enviar o seu Slowpoke Report, que a gente vai ler daqui a pouco, ou pode mandar recomendações tanto para nós lermos por escrito ou recomendações em áudio para utilizarmos nos programas de 3 em 3, não mais múltiplos de 5, os programas de 3 em 3. Múltiplos de porcaria nenhuma, né? Porque a gente começou isso aí do nada. Exatamente, vai ser de 3 em 3 e é isso aí. Vocês vão se acostumar com a rotação. Vai ser legal. Partindo então pro Slowpoke Report, a sessão que a gente comenta coisas de outros episódios e mangás que as pessoas leram e gostaram, então mandando opinião pra gente. Começando aqui com o Thiago Machado, ele fez um comentário muito interessante sobre Slice of Life, mangás undergrounds. Eu senti que a gente já enrolou muito com Slice of Life aqui na sessão de mesa, então vou passar meio que batido, mas você levantou uns pontos bem interessantes lá, Thiago Machado. Acho que eu vou comentar depois do seu comentário lá. E beleza. Ele também recomenda Patlabor. Eu não sei o que é isso. Eu acho que é uma série, se eu não me engano. É um anime, se eu não me engano. É um anime de mecha. Eu fui pesquisar sobre isso. Ele diz que tem vários elementos de Slice of Life. E também recomenda Ghost in the Shell. Mais uma pessoa, a gente tá tendo que ler esse negócio, cara. Ou ver o anime. Pior que eu tenho a mão e tá difícil. Eu vou ler. Agora que eu terminei recentemente a leitura que eu tava levando mais rapidamente, que era Kenji. Agora eu vou pegar Ghost in the Shell pra ler. Beleza. Esse Ghost in the Shell não foi lançado no Brasil, não? Não, tô brincando. Eu sei que você fez de propósito. Vi chegando essa. Beleza. Rafael dos Santos Tomás, sobre o episódio de personagens secundários, tá mais atrasado ainda. Traz do desenho do Coyote Papaléguas, que só tem 2 personagens principais. Você comentou lá, né, sobre isso. Comentei que existe a Acme, e a Acme é quase um personagem secundário. Não, mas eu discordo, eu acho que o Coyote é protagonista e personagem principal, e o Papaléguas, ele é secundaríssimo, porque a história é sobre a jornada do Coyote tentando capturar o Papaléguas. O Papaléguas tá servindo ali só como suporte mesmo pra construir a história do Coyote. É que nem o Pombo lá no Pegue o Pombo, Pegue o Pongo. Nossa, genial. Também está lendo Kongo Bancho, por isso que está aqui no Slowpoke Report, e se está gostando, é bacana mesmo. O Kongo Bancho é divertido. Eu também gosto. Também gosto, não li porcaria nenhuma disso aí, que eu tô falando. Nossa, que comentário mais... Quis fazer uma média aí. O Wilcavi manda e-mail de Slice of Life. Ele pedia bastante esse tema pra gente, né? Ele levantou uns pontos interessantes, eu achei ali, sobre ter maturidade pra ler o Slice of Life, né? Tentar apreciar outras coisas que não são entregas tão prontamente pra gente, né? E também disse ter lido Hotel e achado muito bom, e fazia tempo que não se emocionava tanto com o mangá, tanto quanto Hotel. Legal. Hotel é muito bacana mesmo. Naraki também falou de Slice of Life no e-mail dele, também um pouco atrasado. E disse que depois do capítulo 16 de Dice, ele merecia ter um espaço nos comentários semanais. Olha, eu acho que renderia uma
uma conversazinha, assim. Se você alcançar qualquer dia desses, eu acho que seria interessante. Quero saber a sua opinião sobre essa webtoon. Eu falei que eu ia ler Ghost in the Shell, mas eu não vou ler porque eu teria que levar no ônibus. Então eu vou colocar o Dice no celular e eu vou ler Dice. E o webtoon é boa pra ler no celular, né? Dá na mesma no final. Tem que ver se vai ficar um arquivo só corrido. Vamos ver. Aliás, falando de celular, troquei o meu programa de leitura porque eu cansei do A Comic Viewer. Agora eu sou um partidário do Perfect Viewer. Eu tinha esse A Comic Viewer também. Perfect Viewer é melhor? Melhor em termos de tratamento de imagem, pra passar de página, de compressão. Eu troquei pra ler o The Innocent, que... Puta, ele tava comprimindo as imagens e tava fudendo tudo a leitura. Tá bom, fica a dica aí. O Lemos leu Genkaku Picasso e também disse que não se emocionava tanto fazia tempo com uma obra. Genkaku Picasso é muito bacana mesmo. Eu não li esse negócio ainda, eu vou ler. Eu vou ler porque eu acho que é enquadrável. Não sei. Tem cara de ser, eu não li, mas tem cara de ser mesmo. Vamos ver. Felipe, de 15 anos, Rio de Janeiro, comprou 10 volumes de Hikaru no Go na Bienal lá do Rio de Janeiro, Bienal do Livro. Leu tudo em um final de semana e gostou bastante, né? Disse que vai nos notificar quando terminar de ler. Perguntou se vai ser um incômodo. Não, pode mandar, a gente gosta de ler. E também leu, obviamente, a Nara Sumanara pra esse podcast. As pessoas leram mesmo. Nossa, acho que foi o mangá enquadrado que as pessoas mais se prepararam pra, né? Eu acho que é por causa do tamanho, né? Curtinho e tem um ar meio diferentão, assim. O Nara Sumanara é muito fácil de conquistar as pessoas, eu acho. E pra terminar, o Slowpoke Report tinha o Leonardo Fuita, que leu Prison School. Diz que eu ter falado que ter pouco fanservice é muita bondade, mas isso tem muita, é verdade. Mas é um fanservice diferentão. É diferentão. Justificável. Não justificável por assim dizer, mas é diferentão. E ele também leu Kakuryu Monogatari. Esse é qual mesmo? Kakuryu Monogatari é aquele que a gente comentou no Mangá Quadrado Semanal, que é do mesmo Kuri Hoshineng. Ele diz aqui que também deu um gás em One Piece. Tá no 12º volume, né? Você chega lá, cara. Você chega lá. Vai com fé. E também leu a Nara Sumanara somente pro podcast. Fico feliz. E falou que foi uma das melhores leituras que já teve. Comparável até com Onani Master. No quesito de mensagem, né? No quesito de Gostou da mensagem. E nos recomenda Yuki Holder, que eu não tenho muita vontade de ler. Não, gente, não. Eu já acho que a terceira pessoa que nos recomenda é... Olha, desculpa, mas não. Ken Akamatsu acabou minha cota quando eu terminei Love Hina. Não. Gente. Só se... Não, muito difícil. Só se me pagarem, né? O que não é uma má sugestão, viu? Se você quer que a gente enquadre algum mangá e não é um mangá que a gente tá afim, pague pra gente. A gente pode conversar sobre isso. A gente pode fazer um modelo de negócio aí. Eu tô topando. King Buddy Holly, agora já pros comentários, e-mails, rapidinhas. O King Buddy Holly nos recomenda o manhwa Dangu, né? Porque ele não tinha lido a Nara Sumanara. Em contrapartida, ele jogou o Dangu, que saiu no Brasil. Esse aí saiu no Brasil, junto com um monte de outros manhwas, uma época, né? Pela Conrad. Aquela época que a Conrad tava voltando de falência e lançou um monte de manhwa e todo mundo falou, que porra é essa? Tá querendo falir mesmo, né? Algumas pessoas leram algumas dessas obras e a maioria fala que é bom. Mas eu não sei o quão bom é porque eu nunca fui atrás. Quem sabe, né? Eu dei uma olhada no Google, tem uma arte muito bonita, assim, bem detalhada. Mas o manhwa, os coreanos, eles se dedicam bem nisso, né? Nem todas as webtoons, né? Não as webtoons, porque o webtoon é independente, mas esses que são mais comerciais... Sim, eles costumam trabalhar bastante. Diego Carneiro Câmara interpretou a retratação do Il Deung como uma metáfora sobre a sobrecarga de obrigações, deveres e expectativas que a família e a sociedade colocava em cima dele. Eu gostei muito dessa interpretação dele. Eu acho que, de certa forma, é mais interessante e mais válida que a nossa, de ser, tipo, o ego dele, né? Ele se sentir superior às pessoas. Mas acho que uma coisa que iria contra essa interpretação seria, no finalzinho da obra, ele tá meio que namorando com a Ae, ele liga lá pro telefone e ela fala que não vai poder se encontrar com ele porque ela tá trabalhando. E aí ele começa a reclamar e quando ele reclama, a aparência volta pra ele, né? Exato. Por aqueles momentinhos só. Aí foi naquele momento que eu tive meio que certeza sobre ser o ego dele em cima das pessoas. Mas essa análise é muito interessante também, viu? Bastante gente comentou sobre
esse negócio da gente falar que era meio óbvio, né, esse simbolismo. Na verdade, falando que, mas eu não percebi, não sei como que vocês concluíram e tal. Não foi uma coisa meio arrogante, tipo, olha como eu sou esperto e entendi. E às vezes a nossa interpretação nem tá correta. A questão era que é justamente por existir um simbolismo ali que ele era daquele jeito. Não porque o autor achou que era divertido desenhar daquele jeito. Só de você ter entendido que existia uma mensagem ali, tentado ir atrás de uma lógica, mesmo que seja igual ou diferente da nossa, já denota que você não é igual às pessoas do Manga Fox. Concordo. E desculpa se parecer um pouquinho arrogante, né? Não foi a intenção. Não, beleza. Rafael Nonato, ele entendeu o papagaio como um truque do mágico, já que o mesmo falava somente quando o mágico não estava presente. E eu não sei, eu acho estranho, porque eu acho que o mágico ele é orgulhoso o suficiente pra não falar, não deixa ele sozinho, sabe? Tipo, eu acho que ele nunca iria falar desse jeito com a E. Mas aí entraria aquela minha outra viagem de que, tipo, o papagaio é meio que o subconsciente preso na sociedade do mágico, assim. Que só se fosse, tipo, uma segunda personalidade, é isso? Será? Não sei, talvez. Olha aí, hein? Legal. Bipolar esse mágico. Bipolar. Por último, nos comentários mais rapidinhos aqui, tem um Taka. Ele se pergunta sobre a origem do termo Anara Sumanara. Será que é tipo um abracadabra coreano, né? Responderam pra ele lá nos comentários que viram num fórum que é mais ou menos isso. Não, então eu pesquisei quando a gente foi gravar. Eu até não comentei nada porque é irrelevante, porque na verdade é uma palavra que o autor inventou. É inventada mesmo. Seria tipo um abracadabra, mas a palavra que os coreanos usam tipo abracadabra é uma outra palavra. Entendi. Anara Sumanara ele inventou. E existem alguns manhwas, se eu não me engano, Tower of God é um deles, que usa a palavra Anara Sumanara como uma brincadeira, porque eles publicam no mesmo site. Eu vi isso aí. Foi recentemente em Tower of God que eles usaram a Anara Sumanara. Eu achava que era tipo uma palavra tipo abracadabra mesmo. Então, legal a referência. Aliás, rapidinho, uma coisa que eu não falei no podcast e quem ouviu talvez não tenha percebido, mas deveria ter percebido, que a Anara Sumanara tem uma OST própria. E tudo que toca enquanto a gente fala sobre a Anara Sumanara é dessa OST. Inclusive aquela abertura é a abertura do mangá em forma de áudio oficial. Então fica aí a dica, porque existe. Tive que caçar um torrent coreano, mas consegui achar. Achou. E-mail do Neison Matheus, o Haruka. Okay. Olá. De cara eu nem tinha pensado nessa opção do Nayu Deng ter a cabeça daquele jeito por ele se sentir superior. Realmente faz sentido, viajei legal, mas ao final, quando ele fica com a cabeça proporcional, relacionei mais ao estresse que ele veio passando. Eu acho que não era estresse por causa do que os pais, né? Eles não tinham estresse na vida, mas eles tinham o mesmo formato, né? Tem esse negócio dos pais. Os pais também tinham a cabeça levantada, né? Mas isso por isso que ajuda na interpretação de que era alguma coisa, algum estado de espírito, né? Alguma coisa que vai além do próprio Nayu Deng. Por último, aliás, ele comenta aqui, o programa 69 está chegando. E a pergunta que não quer calar, de acordo com o fandom do Mangá ao Quadrado, não sei, só ele que tá falando, mas o tema vai ser o que todos esperam? Hentai? Cara, eu não tinha pensado que o 69 tava chegando, nem tinha me tocado. Cara, nem eu. Vai ser a coisa mais óbvia possível, é? Não sei, mas acho que quem sabe a gente pode falar sobre sexo em mangás. Talvez. Quem sabe, não sei. Vamos ver. A gente vai ver qual vai ser o estado de espírito lá. Vamos ver. Olá, judeu ateu estranho. Olá. Meu nome é Magaron Xavier, tenho 25 anos e é a primeira vez que escuto o podcast de vocês. Legal. Gostei muito do trabalho, vocês sabem do que estão falando e não ligam pra ficar cagando regra sobre as coisas que dizem. E a discussão parece mais horizontal dessa forma. Sobre o tema do podcast, eu sugere 2 filmes que se encaixariam no tema, que é Like Someone in Love. É no tema de Slice of Life, né? Meio atrasado, agora que eu me toquei. Vale colocar aqui de qualquer jeito. Ele comenta sobre o podcast Slice of Life, comenta sobre 2 filmes, o Like Someone in Love, do diretor Abbas Kiarostami, e Goodbye Dragon Inn, que mostra um cinema decadente e seus personagens excêntricos, ele diz aqui, parece ser interessante. Foi um cara que mandou e-mail por aqui, ele não costuma ler muito mangás, ele curte mais animes, mas estava procurando algo mais relacionado, nem que seja pelos quadrinhos, e pede sugestões, né?
Eu acho que, sugestões para começar a ler mangá, né? Eu acho que, pegando algumas das recomendações que a gente fez no começo, são boas recomendações. Eu acho que principalmente o quê? Solanin, Music of Mary, ou você acha que é muito avançado? Eu não sei, depende, eu não sei se ele já tá mais inteirado em quadrinhos ocidentais, se ele quer se aprofundar muito, se ele tá procurando algo mais shonenzesco assim mesmo. Responda pra gente, Magalhães Xavier, que coisas você já gosta pra gente dar uma resposta mais direta. Justo. E o nome é interessantíssimo, né? Megaron. Esse é o seu nome de verdade, será? Não sei, porque ele falou meu nome é Megaron Xavier. Eu suponho que seja. Se for, mande foto do RG pra gente também, por favor. Obrigado. E por fim, o e-mail do Aleph Luiz, né? Ele fez um comentário no Mangás Underground. Também. Mas ele também mandou um e-mail, e aí, tirando aqui um enxerto interessante do e-mail dele, uma coisa que eu achei legal na Webtoon foi a rivalidade realidade versus sonhos, ainda mais na Coreia, em que, como toda sociedade oriental desenvolvida, o trabalho e a educação são glorificados e qualquer atividade que não ajude a ter uma proeminência na sociedade é considerado inútil, criando assim uma sociedade coletivista onde o status social e o que as outras pessoas acham de você são tudo. Isso fica claro nas falas dos pais do Nail Deung, falando pra ele que a arte é inútil, como ele deveria se importar só com os estudos. Esse realmente é um assunto que a gente acabou não abordando, mas ele é relevante, né, da história, que é sobre essa crítica à sociedade coreana, né, uma coisa que precisaria estar mais contextualizada, a gente teria que entender mais sobre a sociedade, né. Parece que, eu gostaria de entender mais, parece que tem críticas até muito desenvolvidas sobre o sistema de ensino coreano ali no meio. Eu escutei gente falando assim muito por cima. Eu gostaria de saber um pouco mais, parece abordar bem o tema também. O mangá é uma obra que aborda vários temas, né? E mesmo sem a gente ter qualquer ideia sobre esse contexto, é aplicável no nosso, né? Porque o nosso existe também essa cobrança de ser... Na verdade, em todo lugar, né? Existe a cobrança de você ser bom. Aí cada país vai ser num nível diferente. Mas ainda assim tem um monte de outras mensagens que também transcendem a situação coreana. Então por isso que ele é tão bom, né? Concordo. E último comentário que ele fez aqui, falando da primeira mágica com dinheiro do mágico, né? Queria confirmar se ele passou uma nota de banco imobiliário pra ela comprar arroz e meia calça. Se for isso, é um 289 da porra. Nossa, cara, eu acho que era porque era só uma nota. Então aí acho que ele tinha esse dinheiro pra poder fazer a mágica. Mas se for uma nota falsa, ele é um belo de um filho da puta, né? E a menina também nem olhou pra nota, né? Saiu passando. Uma nota falsa não é tão difícil de identificar, né? Ainda mais de banco imobiliário, que é um pouco menor. Mas nada impede que seja falsa, né? Que ele tenha produzido. Esse mágico não duvido de nada. Que ele tava falsificando dinheiro ali no fundo, né? É possível. Aí não deu tempo de fazer mais dinheiro pra ele fazer o truque lá, então ele teve que usar o banco imobiliário. Puta que pariu, mano. Mágico, filha da puta. Ok. Esse é o programa de número 61. E eu já tô aqui com a Wikipédia aberta. Cara, verdade. Esse é o 61. 61 tá no melhor álbum do Bob Dylan, né? Highway 61 Revisited. Olha só, pena que eu não conheço tão bem de Bob Dylan. Dizem que é ótimo, mas eu particularmente nunca fui muito atrás dele. Não, só escuta esse aí, o Highway 61 Revisited. É o melhor álbum do Bob Dylan. Dá pra ir, é muito fácil, é muito acessível. Estou supondo que ele tocou ao longo dessa leitura de e-mails inteira. Muito provavelmente. Tá bom. Tocou o álbum inteiro aqui já. Então beleza. Vou ouvir no background aí e vou julgar se eu quero ou não. Esse álbum é aquela que tem Like a Rolling Stone. Essa é famosa. Essa é famosa. Você tá velho, hein, o Bob Dylan? Eu não sei nem se ele tá vivo ainda, pra falar a verdade. Eu vi uma foto aqui, não, tá vivo ainda. Nossa, sério? Tá com os seus 72 anos. Ele não parece tão velho aqui nessa foto, não. É que tinha uma outra foto que eu vi numa outra página aí. Na Wikipedia ele parece meio tiozinho de bar, sabe? Mas desce pra Awards. Ele tá com o Obama ali, ele tá com uma cara de tiozinho em 2D. Tá mesmo. Tá mesmo. Beleza, tá bom. Então, programa Bob Dylan, é isso? Né? Programa Bob Dylan, tá ótimo.
Beleza. My cheeks were reflecting the longest wavelength. Recomendação da semana está por minha conta Estranho. Legal. Olha, depois de muito tempo estou aqui. É verdade. Uma recomendação. E aí eu quis sair um pouco, quis entrar nesse embalo, que a gente teve a recomendação do ouvinte, que foi uma coisa que não é tão usual de se recomendar, que foi um shoujo. Eu vou recomendar um shoujo também. Legal, me interessei. Mas é bem famoso e provavelmente você já leu, e muita gente já leu, mas eu acho interessante recomendar para quem de repente não conhece, que é o shoujo de um volume chamado Vitamin. Eu não li, você acredita? Eu não li esse mangá ainda. Não. Você enrolou, porque eu já falei dele. Já, bastante. A Vitamin é da autora Keiko Suenobu e tem um volume, é um shoujo. E o tema principal, que eu até não quero me estender muito em descrição, porque quando é um volume, né, a descrição normalmente é o volume inteiro, é basicamente sobre bullying, né, e como o bullying muda a vida de uma pessoa, para pior. E dessa vez, diferente do Inyo Asano, que a gente sempre vive brincando que ele aborda o bullying só que do lado de quem comete o bullying, dessa vez é uma obra que é sobre quem recebe o bullying. Né? É até um pouco diferente daquele Koe no Katachi que a gente já comentou no Mangá ao Quadrado Semanal, que o Koe no Katachi ele mostra o bullying, mas ele também mostra do lado de quem comete, né? Mostra um pouco do lado da menina, mas não mostra o lado de quem comete. E aqui não, aqui é 100% o lado da pessoa que recebe. E é interessante porque a história ela tem uma metalinguagem, parece que tem um pouco da história da autora ali no meio, então parece ser bem incrível. É uma estrutura que você entende tudo que está acontecendo, é bem direto, e eu acho interessante porque desenvolve essa personagem principal, que é a pessoa que acaba recebendo bullying, de uma forma que, tipo, porra, eu entendo por que ela ficou desse jeito depois de receber esse tipo de bullying, sabe? Entendi. Tipo, a tamanha intensidade do bullying não é normal que aconteça isso. E da mesma forma eu acho legal que acontece isso. Eu não vou me estender justamente porque é um volume, mas eu acho interessante de ler, é uma leitura até que meio super recomendada, over recommended. É mesmo, muita gente fala desse mangá, viu? Por pessoas que gostam de shoujo e josei, e sempre que se fala de bullying fala-se sobre essa obra, então eu acho legal trazê-la pra cá, pra de repente o público mais novo aí que não pegou essa época que todo mundo recomendava, receber essa recomendação. Ou eu, né? Ou você também, né? Já tô baixando aqui no Manga Traders. É rapidinho, ele é um volume, mas ele é até um volume menor do que os volumes normais. Beleza, vou usar dessa oportunidade pra ler o mangá, sim. Justo. Então, tá aí minha recomendação, Vitamin, que é vitamina. Se é que viesse pra cá ia mudar pra vitamina? Não, acho que Vitamin porque o nome já é em americano. Em americano. Beleza. Até semana que vem? Até semana que vem. Até.